O pecado de Davi. Se Davi pudesse imaginar que um simples passeio numa tarde qualquer pelo terraço do seu palácio pudesse mudar tanto a sua vida, teria preferido ir para a guerra. O rei Davi foi o homem escolhido por Deus para governar Israel após a queda do rei Saul. Davi ficou conhecido como o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Porém, Davi não era perfeito e também tinha fraquezas. E a maior fraqueza de Davi era sua inclinação para múltiplos relacionamentos amorosos. Para ser clara, Davi adotou o costume dos outros reis da época, se tornando polígamo. Sim, ele teve várias esposas. Inclusive, uma delas era a estrangeira Maaca, mãe de Absalão. Esse foi um erro de Davi, porém o seu maior pecado ainda estava por vir e junto com ele as consequências. Havia um tempo em que era costume os reis descerem para a guerra. Davi, porém, nesse dia resolveu não ir. Ao contrário, mandou Joabe, o comandante do exército, tomar a frente e preferiu ficar no conforto do seu palácio, enquanto seus valentes pelejavam por Israel. No decorrer da história, vamos ver que esse foi o segundo erro de Davi. Não estar onde deveria estar e permanecer onde não deveria. Essa decisão o levou a estar no lugar errado e na hora errada, e com isso, fazer algo que mudaria drasticamente a sua vida para sempre. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito e, passeando pelo seu terraço, viu uma mulher muito bonita se purificando na casa dela. Ou seja, ela estava tomando banho e Davi viu isso. Então ele perguntou a um servo sobre quem era aquela mulher e foi informado de que se tratava de Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um de seus guerreiros. Porém, Davi parece não ter se importado com a informação de que ela era casada. Não agiu racionalmente, mas mandou chamá-la imediatamente no seu quarto. E quando ela veio, ele se deitou com ela e ela retornou à sua casa. O problema de não agir com racionalidade é que isso nos leva a fazermos coisas pelo impulso do momento. Não pensamos que o nosso ato trará consequências, como tudo na vida, seja para o bem, seja para o mal. Um ato impensado, um prazer momentâneo, mudou a vida do rei para sempre. Batseba engravidou e mandou avisar Davi. Aquele ato não pensado desencadeou uma sucessão de erros de Davi. Desesperado, ele começou a buscar soluções para esconder o seu pecado. Mandou chamar Urias na guerra, na esperança de que este se deitasse com Batseba e assim o filho que ela estava esperando se passasse por filho de Urias. Porém, sem sucesso. Urias era um homem de valores e não achou justo passar uma noite confortável com sua esposa enquanto seus companheiros estavam padecendo na guerra. Imagino que isso tenha sido como um tapa na cara do rei, que outrora preferiu ficar no conforto do seu palácio em vez de ir para a guerra lutar por Israel. E agora, o seu guerreiro prefere dormir ao relento do que passar uma noite sequer com sua esposa. Esposa essa que estava grávida do próprio rei. Imagine o constrangimento que isso não deve ter causado a Davi. Mas não havia tempo para constrangimentos agora. Davi tinha outras preocupações maiores. Ele tentou tudo para fazer Urias estar com Batseba, mas sem sucesso. Então a saída derradeira que Davi encontrou para esse caso foi a morte de Urias. Davi escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército, e a enviou por meio do próprio Urias. Na carta havia uma ordem para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha e o deixasse sozinho lá para morrer. E assim aconteceu. Urias foi traído e morto. Um problema resolvido. Agora era só Davi fazer a caridade de se casar com a esposa de Urias e estaria tudo resolvido. Ninguém saberia do pecado dele e ele ainda seria bem visto pelas pessoas por ter amparado a viúva. Porém, acredito que a preocupação maior de Davi nem era ser bem visto pelas pessoas por ter amparado a viúva, mas sim esconder sua desonra, sua vergonha. Porém, quem pode se esconder de Deus, que tudo vê e tudo sabe? Neste salmo, o próprio Davi reconhece isso. Ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus viu tudo o que Davi fez. Nada escapa aos olhos de Deus. Podemos enganar o mundo, esconder nossa vergonha, mas Deus está vendo. Ele nos sonda, nos conhece, nos vê, nas boas e nas más ações. Então Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi. E o profeta, em audiência com o rei, usou a seguinte ilustração.
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que veio a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Nesse momento, a ira de Davi se acendeu demasiadamente contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E Davi continuou: Pela cordeira restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então Natã disse a Davi: Este homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Então Natã disse a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus pela criança, jejuou rigorosamente e passava a noite toda prostrado sobre a terra. Porém, no 7º dia a criança morreu. Davi então entendeu que não havia mais nada a se fazer a não ser aceitar as consequências do seu pecado. Ele se levantou, se ungiu, mudou de roupa, foi para a casa do Senhor adorá-lo e depois se alimentou. Sim, Davi havia perdido um filho e passado 7 dias em jejum, chorando e clamando a Deus pela vida do seu filho. Mas, ao saber da morte do filho, ele foi adorar o Senhor e depois se alimentou. Esse era o caráter de Davi. Davi cometeu um pecado gravíssimo, porém, o que fazia de Davi um homem diferenciado era o seu caráter de adorador. Em nenhum momento vemos Davi culpando a Deus pelo mal que estava passando e que ainda havia de vir. Pelo contrário, seu coração humilde o fazia reconhecer que tudo o que ele estava passando era consequência do seu erro. O pecado o havia posto naquela situação e não Deus. Isso é o que fazia de Davi um homem cujo coração se espelhava no coração de Deus. A maneira como ele agia diante do pecado é um exemplo para os dias de hoje. Se compararmos o pecado inicial de Saul, que fez com que Deus retirasse a sua unção, com o pecado de Davi, que adulterou e assassinou o inocente, tomando sua esposa, este é infinitamente mais grave que aquele. Porém, a maneira como ambos, Saul e Davi, agiram diante dos seus pecados, nos mostra o que Deus espera de nós. Se pecamos, Deus é misericordioso para perdoar. Porém, o que Ele espera de nós é que, em vez de nos afastarmos dele, nos acheguemos a Ele com o coração quebrantado, reconhecendo que o nosso sofrimento é consequência do nosso erro. Muitas lições podemos aprender com os erros de Davi. Uma delas é o perigo de estarmos no lugar errado na hora errada. Se ele estivesse onde deveria estar, que era junto aos seus soldados, em vez de ocioso em casa, aquilo não teria acontecido, entre outras coisas que se ele tivesse evitado ou resistido. Porém, também tiramos muitas lições com seus acertos. Em meio à dor e ao sofrimento, Davi não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, se humilhou e adorou a Deus, mesmo diante da dor de ter perdido um filho. Ele aceitou a consequência do seu pecado e entendeu que não havia outro culpado senão ele mesmo. Davi sofreu muito, mas a cada derrota ele se apegava mais a Deus.
e Deus estava com ele mesmo no sofrimento. Outro ponto importante e também muito forte que devemos observar é com relação ao poder que as palavras possuem. Davi, sem querer, acabou decretando sua punição, quando disse que o homem que fez aquilo deveria pagar 4 vezes mais. E de fato foi o que aconteceu. A criança concebida no adultério foi a primeira, morreu após 7 dias. Depois de um tempo, seu filho primogênito, que se chamava Aminon, abusou da sua meia-irmã chamada Tamar e foi morto por Absalão, o terceiro filho de Davi. Mais tarde, Absalão se rebelou contra o pai, chegou a tomar o seu trono, e não bastasse isso, ainda tomou suas concubinas e saiu a perseguir e guerrear contra o pai, e acabou sendo morto também. E finalmente Adonias, o quarto filho de Davi, que tentou usurpar o trono. Adonias é aquele tipo de filho que exige a herança sendo o pai ainda vivo. Na velhice de Davi, Adonias se autoproclamou rei, situação que fez com que Davi adiantasse a coroação de Salomão, que era o escolhido de Deus para suceder o trono de Israel. Mais tarde, Salomão viria a mandar matar Adonias pela insistência na usurpação do trono. Davi teve muitas decepções com os filhos, sofreu muito, mas sabia que tudo era consequência do seu próprio erro. Deus o perdoou, mas Davi teve que pagar um alto preço, pois o pecado traz consequências, e o único jeito de não enfrentá-las é evitando o pecado. Porém, Davi nunca esteve só. Deus sempre esteve com ele, e até hoje, Davi é reconhecido como o homem que teve o coração segundo o coração de Deus. Mesmo após milhares de anos de sua morte, seu legado continua vivo e servindo de exemplo para nós. Apesar de tudo o que sofreu, Deus o cobriu de honras, como vemos até hoje. Davi virou exemplo de rei e de servo de Deus. Sua história de vida e a sua conduta diante das circunstâncias nos trouxeram ensinamentos milenares, e o seu perfil de adorador foi impecável. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.